Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP, que para quem não sabe, SCP significa Segura e Contém Protect, que é uma fundação que retém e contém anomalias e monstros que podem causar grandes danos e danos severos à humanidade ou levar a humanidade à extinção. Claro, eles são separados em várias classes diferentes, hoje eu vou contar mais dois para você, mas é claro, eu já peço que você já deixe o likezão que ajuda demais o canal a crescer. Dá um like aí, velho, que eu tô falando dos SCPs do 088 para baixo. Então vamos iniciar esse vídeo para a gente falar sobre o SCP-080 e o SCP-081. Vamos iniciar esse vídeo, bora lá. SCP-080. Nome: Criatura das Sombras. Classe do objeto: Euclide. Ele é contido numa sala 4x4 e não tem nenhum móvel ou cômodo no local, e há uma luz que fica no teto. Há uma janela de análise onde os pesquisadores de nível 4 analisam esse SCP. É claro, ele é bastante monitorado e observado, apesar de ele não ser físico. Sim, ele é praticamente uma forma de sombras humanas com olhos que brilham no escuro. Porém, aparentemente ele não tem uma forma fixa ou uma forma física, ele é só uma sombra. Aparentemente eles usam aquela luz para meio que mantê-lo contido. Toda vez que há uma luz no local, ele se esconde ou vai para um local onde tem a sombra, desde objetos móveis ou a sombra de pessoas. Ele sempre desaparece nessas sombras, ele fica extremamente fraco quando há luz por perto. Vale se destacar também que quando uma pessoa entra na sua presença desse SCP, né, que é a sua maior anomalia, é que a pessoa entra num sono profundo. Sim, uma pessoa quando entra lá entra em um sono, porém não é um sono convencional. O SCP altera a mente da pessoa, e como a pessoa passa a ter pesadelos e problemas extremamente psicológicos. Inclusive, os pesadelos podem variar, mas sempre há problemas e danos psicológicos e lesões mentais que o SCP acaba causando nessas pessoas que têm um sono profundo, e assim quando entra na área do SCP. Inclusive, um doutor que entrou na área desse SCP acabou cometendo, retirando a própria vida por conta dos problemas que ele teve com relação ao SCP-080. Alguns de classe D que são enviados para o local do SCP acabam desaparecendo. Ele também acaba devorando pessoas. Eles alegam que ele devora pessoas porque algumas pessoas de classe D que entraram na área do SCP, ela meio que entraram, o SCP meio que as engoliu e desapareceu com as pessoas sem deixar vestígio. Vai se destacar também que alguns membros da fundação consideraram alimentá-lo com os membros da classe D, e muitos consideram sobre a origem deste SCP, já que não foi revelada, velho. Muito sombrio esse SCP, literalmente, sobre seu passado, já que não se sabe nada sobre seu passado. Há muitas lacunas com relação à sua história, porém ele está sendo contido pelos membros da Fundação SCP, e vale se destacar também que ele está sendo monitorado e mantido, e está sob análise dos membros da Fundação. Ele é Euclide porque ele pode ser facilmente contido, embora ele possa não seja físico, não é da maneira física de contê-lo. Qualquer luz pode inibir a sua força e reprimi-lo. E é claro, não é? Como eu já tinha falado para você, ele está numa sala 4x4, só os membros da fundação podem entrar lá para análise, para teste. E esse daqui é o SCP-080. SCP-081. Nome: Vírus da combustão espontânea. Classe do objeto: Euclide. A sua área é extremamente selada e só os membros que podem entrar lá é com um traje especializado, com luvas, e também possui um tanque de oxigênio no local, onde eles precisam entrar com extrema cautela. Qualquer brecha na contenção, eles devem passar por uma inspeção de luz ultravioleta para conter o SCP. Toda a área é extremamente contida. Quando o membro sai do recinto do SCP-081, ele deve passar por um banho desinfetante em toda a sua roupa, e também com uma parte meio que incineração para conter este SCP. Vale se destacar também que este SCP se assimila-se como um vírus, ou uma produção de um vírus similar que existe no mundo real, só que mutágeno. Ele atua de uma forma extremamente diferente dos vírus convencionais. Para começar, ele pode entrar no corpo de uma pessoa e ser inicialmente assintomático, mas pode, antes dos seus sintomas aparecerem, pelo menos até os 10 dias, a pessoa pode passar esse vírus para as outras pessoas sem perceber, e ele pode passar através de ratos. Ratos, embora seja um vírus humano, o rato pode passar de uma forma passiva para outros humanos. Ele pode passar também por meio de atos sexuais e também pelo sangue. Ele pode passar por uma pessoa, e o seu estágio começa de forma diferentes. Ele entra em uma célula tipódica e começa a absorver nutrientes e gerando anticorpos mutágenos.
que atuam extremamente o corpo, porém ele vai aumentando e aumentando e consumindo várias energias e calorias do corpo. Nisso a pessoa começa a sentir os sintomas reaparecerem depois dos 10 dias, que no caso é um calor insuportável, onde a pessoa sente muito calor e a pessoa acaba meio que tendo uma fome enorme, já que o SCP começa a absorver toda a energia da pessoa. A pessoa passa com uma fome extremamente alta. E no terceiro estágio, passa pelos primeiros 2 estágios até o terceiro estágio, a pessoa começa a comer tudo que encontra pelo caminho, como se estivesse realmente passando fome, uma fome extremamente voraz. Quando o tecido adiposo, que é liberado pelo SCP, entra em um estado alarmante, o vírus, que no caso são os anticorpos mutágenos, entram em contato com o tecido adiposo, instigam a lise celular e intencionam a cinerização, velho, onde o corpo literalmente queima de dentro para fora. A pessoa literalmente pega fogo do corpo de dentro para fora até sua incineração, sendo que toda a caloria e todo o organismo do corpo utiliza esse vírus do SCP-081 utiliza toda a energia do corpo como combustível para queimar mais e mais a pessoa de dentro para fora. A pessoa meio que queima ainda consciente e até o estágio final do SCP. Vale se destacar que, embora possa aparentar dos 10 dias, esse estado pode variar dependendo da quantidade de gordura que a pessoa tem no corpo, sendo variando do corpo que tem mais gordura ao que tem menos gordura. Porém, no estágio de 10 dias, os sintomas já começam a aparecer. Esse SCP está extremamente contido pelos membros da Fundação e nada desse SCP, nem frasco desse SCP pode ser tirado e retirado do local. Ele está preso para análise do membro da Fundação, está sendo analisado e ele é até então um objeto euclídeo, já que ele não pode sair daquela área e ele está sendo facilmente contido pelos membros da Fundação do SCP. E esse é o SCP-080 e o SCP-081. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo. Se você ainda não conferiu os outros SCP, estão aqui na playlist do canal. Valeu por tudo e passe bem.